Orientação para problemas, resultados e riscos. Esse é o tema da palestra de hoje. Por que a liderança é tão importante na educação? Com vocês, o economista, ex-secretário executivo de Educação do Estado de São Paulo, ex-secretário de Educação do Espírito Santo. Na gestão dele, o Espírito Santo teve o melhor ensino médio do país, o primeiro lugar no IDEB 2017. Atualmente, é o coordenador-geral do Movimento Profissão Docente. Com vocês, o professor Haroldo Corrêa Rocha. Olha, uma alegria imensa estar aqui com vocês. A Cleusa que me transmitiu em primeira mão o convite do Antoine, eu falei, topo, né? Vir ao Rio é sempre uma alegria e muito mais encontrar com lideranças da educação. É a maior rede, né, Teca? Municipal, né? Eu lembro que a gente falava disso e tal, mas não tinha muita certeza. Então, agradeço, Antônio, o convite, a oportunidade, todo o time, né, o Adriano, que a gente fez uma conversa essa semana, chamou muito a atenção em um documento que a Karina me mandou, que falava do RH estratégico, nós estamos com isso na cabeça. Então, a gente fez uma conversa para entender melhor o que estava sendo feito aqui. Eu trouxe algumas coisas para refletir, não quero ficar falando o tempo inteiro, vou trazer algumas ideias aqui, algumas experiências, algumas vivências e deixar um bom tempo aí para a gente bater papo, porque eu acho que, né, a vida hoje é assim, né, mais colaborativa, né? Eu não estou vendo o Van, já está aqui. Está aqui o Wanderson Berbar, que é um carioca, que trabalha conosco no Instituto Península. Ele dirige o Impulsiona, que, né, acho que atende aqui, né, Van, do Rio, professor de Educação Física, uma plataforma também de desenvolvimento socioemocional. Trabalho importante. Mas, diante desse convite que eu topei, assim, logo, e começo explicando para vocês, eu passei depois mais 4 anos com o gestor lá no Espírito Santo, né? Eu fui ver o resultado no segundo mandato, e entre um e outro teve um outro governo, do qual eu não participei. É muito bom ver resultado, é muito bom, né? Ainda segunda-feira, eu fui com o nosso time em Joinville, em Santa Catarina, que é um município que nós estamos fazendo um trabalho com eles na formação de professores, e a gente fez uns combinados lá, e tem um objetivo, até o final do ano, tem que ter uma coisa, no início do ano começa a outra, e eu falei com eles, pouco antes do Natal, nós vamos voltar aqui para ver tudo que vai ser produzido. Na verdade, é um novo modelo de formação continuada. Toda a rede faz formação continuada, mas há uma consciência cada vez mais clara de que o mundo mudou muito, que a gente tem que mudar muito também a educação. E eu disse para ele, nós vamos, antes um pouquinho do Natal, voltar aqui para ver tudo que foi construído, ver se a gente vai bater a meta, nós vamos estourar um champanhe, né, para comemorar, né? E eu falo isso para dizer exatamente da importância que tem você ter objetivo claro, né, construído de forma compartilhada. Eu vou falar depois, mas adianto para vocês, se é educação, os professores têm que entender, né? E aí já tem um desafio que não é pequeno, mas com o mundo de hoje é possível, né? Com a tecnologia, enfim, é possível sempre comunicar bem. Então, preciso ter objetivo claro, é preciso ter meta, né? Meta é uma síntese, senão as pessoas não entendem. Coisa muito complicada, as pessoas não entendem. Você tem que, né, resumir, depois elas fazem o caminho inverso, vem da meta, né, vai desdobrando, vai, enfim, trazendo para o cotidiano de cada um. Mas é muito importante ter isso, né? Eu comecei a trabalhar como profissional na Secretaria de Planejamento, né, em anos passados, no século passado, então não era muito claro
essa questão de ter objetivos, porque era um momento que o setor público começava a fazer planejamento, né? A gente evoluiu enormemente, né? Em ter um plano estratégico, é óbvio, né? Em nenhuma organização você resolve todos os problemas. São sempre uma lista muito maior do que a capacidade de você resolver, né? Então, é preciso fazer escolhas, é preciso achar o foco, é preciso identificar quais são as alavancas que realmente importam, né? E eu já adianto para vocês aqui, na nossa visão, que eu vou detalhar um pouquinho ali, na educação, a grande alavanca hoje a ser movida são os professores. O Brasil não sai, né, dessa letargia de melhoria da aprendizagem das crianças, e que muitos sequer aprendem, né, se não for pela via de acionar os professores. Mas não é uma ação qualquer, tem que ser uma ação atualizada, contemporânea, do século XXI, inteligente, para a gente poder dar conta desse desafio, né? Quem fala para vocês aqui tem uma perspectiva muito otimista, né? Acho que nós, como nação, nós estamos mergulhados nessa confusão política, né? A gente está com os nervos na flor da pele, não é isso? Rezando para dar tudo certo no dia 2. Mas é isso, gente. A hora que fica tanta confusão é porque a gente está no limiar de uma coisa muito melhor, de um salto, de um passo mais largo. Um pouco esse o pensamento que vai me orientar aqui nessa fala com vocês, né? Então, eu passei 8 anos em gestão no Espírito Santo, como gestor. Eu sou formado em economia, né? Comecei com planejamento, lá engatinhando e sempre trabalhando no setor público, e eu fui vendo como que o planejamento foi vindo, né? O planejamento estratégico era uma miragem, era uma coisa distante, agora tanta gente já faz, né? Às vezes faz, mas depois na hora de executar peca, não monitora, entendeu? Mas vai criando uma cultura, né? Já tem bons sistemas, né? O governo de São Paulo, onde eu trabalhei até o ano passado, criou em 2019 um sistema de monitoramento, não tinha muito acesso, foi desenvolvendo, está fantástico, né? A gente está até pensando em conversar com eles para ceder para outros estados que não fizeram. O software já está produzido, é só ceder e, obviamente, capacitar as pessoas para usar, para monitorar, tomar conta, não perder o foco, né? Chegar ali. E eu vivi essa experiência, portanto, né, em 2 mandatos, de ver o resultado. É muito fantástico, né? É muito fantástico. E aí, quando vem o resultado, você tem certeza que vai dar aquele resultado? Você não tem. Ninguém falar que tem, é uma aposta, né? Mas é uma aposta organizada. Aí, quando vem, na verdade, a gente não sabe explicar muito, as pessoas ficam perguntando, o que vocês fizeram, né? Porque todo mundo quer a receita. Não sei, entendeu? É difícil, né? Eu até escrevi um livro, não está editado ainda não, está na GV aqui para editar, contando essa trajetória no Espírito Santo, de como é que foi no ensino médio, sobretudo, não só, mas foi no ensino médio que o resultado foi extraordinário. Escrevi lá exatamente para poder atender mais pessoas, né? Eu não consigo estar falando, igual eu vou falar para vocês aqui, para muita gente, é sempre mais restrito, né? Para exatamente explicar, né? É um caso, Espírito Santo, mas tem o caso do Ceará, tem o caso de Pernambuco, né? Tem N casos. Há 15, 20 anos atrás, a gente tinha que olhar para Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido, né? Chile, aqui pertinho. A gente tem que continuar olhando para os países, porque o mundo é global. Mas a gente já tem muitas boas experiências, muitas conquistas, muitas coisas organizadas para olhar dentro do Brasil, que acaba sendo mais fácil, né? Mais fácil viajar, é a mesma língua, a cultura está mais próxima, mas, repito, tem que olhar para fora, porque o mundo é global, tem que aprender com o mundo e tem que olhar para as boas experiências e se inspirar. Não é copiar, não existe cópia. Como o secretário falou, existe inspiração, né? Um inspira o outro
Pode copiar também, tem coisa que funciona aqui, funciona lá. Mas isso não é a grande questão. A grande questão é o que funciona aqui, né? É esse, sabe, aqueles 10% que faz sentido, né, numa instituição que tem uma história própria, né? Mas pode copiar também, né? Nós copiamos modelos. Eu vou dar um pouquinho de detalhes para vocês. Mas eu vou usar alguns slides, poucos, né? Acho que é meia dúzia de slides, né? Esse negócio acaba, né, às vezes até mais atrapalha do que ajuda, mas vou trazer algumas coisinhas aí para uma reflexão inicial e depois a gente faz um bate-papo, né? O tema é liderança, né? Durante muito tempo se falava na gestão, ainda se fala gestão da educação, e tem o capítulo da gestão, mas não é o mais importante, né? E quando se fala em liderança, é preciso que as pessoas entendam, já pela expressão, porque ninguém lidera cadeira, prédio, lidera-se pessoas, né? Então, para a educação, isso tem que ter um significado muito forte, porque não tem atividade humana mais intensiva em gente, porque as crianças são gente, com emoções, com histórias, e as professoras, né, a grande maioria, os professores também. Então, é gente o tempo inteiro, né? Eu me lembro que, quando eu fui para a Secretaria de Educação a primeira vez no Espírito Santo, o governador Paulo Artung, que é uma cabeça iluminada de estrategista, né? Ele me chamou e falou o seguinte, que eu era presidente do Banco de Desenvolvimento, lá tem um banquinho pequeno, um BNDES miniatura, né? Eu estava feliz no banco, o banco voando alto, né? Todo reformado já, com os processos todos, estava super legal, eu todo feliz, eu vou ficar aqui agora, né? Só incrementando a melhoria do resultado e curtindo. Aí ele me ligou, falou, tem que, dança das cadeiras, vem para a educação. E eu falei para ele, mas por que eu? Ele falou, porque nós reunimos aqui, tinha 5 nomes, a gente analisou o perfil de cada um e tal, e o governador foi do Partidão, então tinha aquelas células do Partidão, que eles, né, ele tinha a célula dele no governo, que aí acharam que deveria ser eu. Eu perguntei por quê, ele falou, não, escolhemos por 2 razões principais, né? Primeiro, você vem de uma trajetória de experiência de gestão, de liderança, né? Sobretudo no banco, o banco é uma boa plataforma, né? Banco é tudo, né? Não se brinca com dinheiro, né? Isso uma. E segundo, você sabe o que é escola, porque eu era da universidade. Da educação básica, gente, eu não entendia absolutamente nada. Mas eu sabia o que era uma sala de aula. Eu lidava com os jovens, né? Os meninos e as meninas maiores. Mas aí tem 90% que é igual, a sala de aula, mamá, aquele negócio, fala, meninos, enfim. Mas ele falou, isso é importante, né? Porque não basta a capacidade de gestão. Teve um governador que me chamou para trabalhar, mas queria que eu fosse ser secretário de saúde. Você pode ser secretário de saúde, tem experiência de gestão. Eu falei, mas não entendo nada de saúde. Educação eu entendia um pouco, sabia de sala de aula e tal. Não vou ser secretário de saúde, nem me interessa. É claro que qualquer ser humano pode fazer um esforço e passar a entender de um assunto, né? Perfeito. Mas ele tem que querer também. Se ele não quiser, não adianta, né? Não queria, né? Então, foi isso, né? E aí, logo ele me chamou e falou o seguinte, pensa bem, você, quando lidava lá com o banco, você lidava com, sei lá, 1.000, 2.000 empreendedores, você dava uma entrevista coletiva, tinha 1.000 pessoas te ouvindo, prestando atenção, né? Muita gente na frente da TV, mas prestando atenção era quem tinha interesse ali. Agora você vai para um ambiente, na época lá era acho que 25.000 professores, 350.000 alunos, né? O Espírito Santo é pequenininho, né? Mas, comparativamente, a experiência era uma coisa gigantesca. Você vai dar uma entrevista coletiva, vai ter 1,5 milhão de mães que têm filhos. Não é só que tem filho na escola estadual, é que tem filhos na idade escolar, vão estar prestando atenção. Então, você tem que processar isso, né?
Aí eu estou falando de comunicação, né? Liderança é comunicação. Liderança tem que ser inspiradora, né? O mundo da gestão ali atrás era mais top-down, né? Decide e manda, e aí se faz. E as pessoas fazem. Mas é muito melhor que elas façam entendendo e inspiradas, para elas fazerem para além do que elas fariam se não estivessem entendendo, né? Aí é que vem o sentido de liderança. E na educação, eu volto aqui para o slide. O sistema é grande, é muita gente, é complexo. Eu volto ao governador de novo, ele dizia, Secretaria de Educação, em qualquer governo, é um governo dentro do governo, de tão grande, tem tudo. Tem um monte de gente, atende gente, tem orçamento, tem dinheiro, tem prédio, um monte de prédios, né? Tem alimentação, tem transporte, tem ônibus, tem de tudo. É complexo, super complexo, né? E é intensivo em gente, que é o ponto que nos reúne aqui, é intensivo em pessoas. Isso é um desafio gigantesco, né, para quem está à frente de uma secretaria. Não só o secretário. Cada nível de liderança, eu até escrevi um artigo há um tempo atrás, aí, uns 3, 4, 5 meses, não sei exatamente quando, e as pessoas acharam estranho, porque eu escrevi assim, que numa secretaria estadual, nas municipais grandes, como aqui, eu imagino que seja bem semelhante, a de São Paulo você tem, porque o prefeito e o governador são liderança da educação também, porque está dentro do organograma dele, né? Depois você tem o secretário ou a secretária, segundo nível, digamos assim. Aí tem o staff da secretaria, né? O cara do RH, o subsecretário, tem um time ali, um terceiro nível. Tem as regionais, né? Depois tem a liderança lá da escola. E tem os professores. O que é ser professor? Professor é sempre uma posição de liderança, no sentido de que a professora e o professor estão ali com um time de crianças, de adolescentes, de jovens, e a professora e o professor têm que ser inspirador. Uma função primordial da liderança é ser inspirador. E aí alguém falou, mas professor, liderança? É uma visão nova, talvez, diferente, né? Professor não é quem dá aula, né? Professor é quem inspira a juventude a querer fazer alguma coisa. Uma vez eu fui numa escola de ensino médio, durante as férias, era uma escola que tinha feito uma obra bonita, não podia ir na inauguração, fui durante as férias. Eu já não estava morando em Vitória, já estava em São Paulo. E aí foi lá um rapaz grande, bem maior do que eu, foi lá me receber. Era um aluno que estava terminando o ensino médio. E aí eu falei para ele, não me recordo o nome, fulano, você vai fazer o quê? Ele falou, fazer história. Você é professor de história. Eu falei, por que professor de história? Né? Provocando ele. Ele falou, porque eu estou inspirado pela minha professora de história. Maravilhosa, né? Então, assim, o professor, a professora também está numa posição de liderança. Então, resumindo, é o seguinte, educação é liderança o tempo inteiro. Tem um capítulo da gestão? Tem, porque você tem que juntar as coisas, né? Juntar as peças, tem que tomar decisão, enfim, tem umas coisas chatas no meio também, porque a liderança não é chato, é bacana, né? Precisa de conhecimento, precisa ser inspirador, precisa indicar caminhos, precisa tomar decisão, tem tudo isso, está tudo no pacote. Precisa saber escolher outros líderes, enfim. Liderança é isso, mas é fundamentalmente olhar para as pessoas. E não tem lugar nenhum que não precise mais de liderança do que a educação. Talvez o mundo da política, né? De quem disputa voto, né? O governador e tal, porque aí você está num ambiente ainda mais desafiador, né? De comunicação e de inspiração das pessoas para elas votarem, né? O voto é muito pessoal. Outro ponto que eu já mencionei ali, o papel da liderança é indicar caminhos, é guiar, é inspirar, enfim, demanda ter conhecimento, demanda ter paciência, capacidade de ouvir. É um desafio humano muito significativo,
mas é muito bom, né? É muito bom. Não tem faculdade que forma o líder. Claro, você pode estudar, aprender, mas a melhor faculdade para formar o líder é exercendo a liderança. Mas não pode ser um exercício, eu sou assim. Não. Para a liderança, você tem que estar disposto a mudar, né? Tem que estar disposto a mudar, para poder cumprir a missão, né? E o que mostra o bom exercício da liderança? É o resultado, né? Não há possibilidade de ter resultado sem liderança, né? Sem ouvir, sem olhar, sem ter sentimentos, sem acolher, sem inspirar as pessoas. E sem método, né? Precisa de método. Quando eu falo uma meta, gente, é difícil. A educação tem o privilégio, a educação brasileira, de ter os indicadores, os vários, né? Nacionais e tal. O IDEB, sem dúvida, é o principal. Acabou de sair, né? Eu vou até mostrar um aqui para vocês, para fazer um raciocínio. Então, assim, é isso. E é muito importante que a gente tenha um indicador, porque é dificílimo construir indicadores, né, Antônio? É dificílimo. E o nosso já está construído. Você pode discutir, não está bom? Muda, melhora e tal. Mas é mais fácil melhorar do que criar, né? E o nosso IDEB e os outros, que são muito derivados dele, têm um grau de inteligência muito razoável, em função dos problemas que a educação brasileira tem de fluxo, de reprovação, de abandono, etc., etc. Não é só nota, né? Não é só medir habilidade e competência. Tem que ver também o que está acontecendo com o chamado fluxo, né? Como é que as crianças estão indo. E aí eu caio na missão, porque objetivo claro, meta, tem a ver com a missão. Se não tiver claro na cabeça de todo mundo, e aí eu incluo os professores, qual que é a missão da escola? Gente, quando cheguei em 2007, né, eu estou com 15 anos nessa área aí, aprendendo, né, Teca? Aprendi com a Teca. Depois eu quero falar de alguns personagens, algumas lideranças aqui do Rio, da educação com os quais eu aprendi e, digamos, sou um seguidor. Mas, enfim, eu cheguei e não entendia nada. Você tem que aprender, né? Você tem que aprender, porque uma coisa que eu vi quando eu cheguei na educação básica, vindo da educação superior, que não olha para a educação básica, ignora até as faculdades de educação, ignoram a realidade da educação básica, né? É preciso dizer isso, nada contra, mas assim, é uma realidade que a gente tem que falar dela para mudá-la, né? Amigavelmente, evidentemente, somando e não dividindo, não é para dividir, mas a educação superior, onde eu militei um tempo, não olha nem as áreas de educação, brigam o tempo inteiro, né? E uma coisa que eu vi é que não era claro para as professoras, para os professores, quando eu ia na escola, tomava café, comia bolo com eles, qual que era a missão. As crianças têm que aprender, mas não é uma criança aprender, não é outra. Todas têm que aprender, e todas podem aprender. Mas isso estava perdido, né? Às vezes se falava que o salário era baixo, e era verdade, se falava de uma coisa, faltou aquilo, né? Como eu vi lá em segunda-feira em Santa Catarina, em Joinville. O pessoal foi falar e falou, não, porque aí o retroprojetor lá não é bom, não tem o espaço para fazer a formação, e o computador não sei o quê, ficou nisso, né? Aí o secretário falou assim, vocês listam que tem que comprar, manda comprar. Vamos falar de formação de professores, desenvolvimento profissional dos professores. Então, traduzir a missão para objetivos bem claros e ter a meta e o indicador é absolutamente essencial. Não há resultado sem isso. Isso a educação está aprendendo. O mundo lá fora já aprendeu, não só o mundo empresarial, né? Várias áreas públicas também já aprenderam, e a educação, a boa notícia é que a educação também está aprendendo, se guiar por indicadores. Às vezes gastam horas discutindo a qualidade do indicador. Gente, vai com o indicador que tem, e vai discutindo pelo caminho, e vai aprimorando. Não faça jogo de resistência, né? Então, a missão é promover a aprendizagem, de todos, tem esse detalhe aí, né? Não é de poucos, de todos. Isso é muito importante estar compartilhado. É óbvio que está ligado com a missão, isso é o objetivo central, e tem medida. Gente, é fácil.
assim, tem uma construção já para organizar a rede e dar foco. E os professores traduzirem isso, né? Porque é o seguinte, o indicador diz que tem que medir o desempenho em matemática e português. Aí vem o crítico dos críticos, diz assim, e as outras matérias? Ué, não tem as provas dos professores? Né? Aprimora a prova, não precisa fazer a avaliação externa. Mas não é verdade que o ser humano que não sabe a língua, ele não vai aprender nada, nenhuma matéria. Gente que não sabe matemática, e é um problema sério no Brasil. Sabe por que o Espírito Santo foi lá para cima no ensino médio? Matemática. Molecada é boa de matemática. Vocês perguntarem por quê, eu vou tentar dar uma explicação aqui, não é fácil explicar, né? Mas, enfim, o indicador é matemática e português, isso tem uma lógica, é igual pesquisa de opinião, né? Está essa guerra de pesquisa, né? Sai uma pesquisa, o que está na segunda posição fala que está errada, né? Se trocar, o que está em primeiro passar para a segunda, ele diz que agora está errada. É natural isso, né? Mas a gente não pode ficar brigando com a realidade, né? Negando a ciência. A avaliação de aprendizagem é uma ciência, tem ciência por trás daquilo, né? Mas, enfim, decompôs. Aí o professor de matemática e português sabe o que tem que fazer. O outro também. No mínimo, os outros têm que cuidar de quê? Do fluxo. Quem que está com tendência de abandono para não deixar abandonar, porque isso alimenta o índice também, né? Se tiver média 8, né? E 50% dos alunos aprovados, dá IDEB 4, né? Dá metade. Se tiver 100% dos alunos aprovados, dá 8. Não é isso? É inteligente, a construção é inteligente. Não adianta dar nota para passar, porque na hora que ele faz a avaliação externa, ele não atinge, né? Ele vai ficar com a nota menor, né? Não adianta reprovar todo mundo para só passar os que têm nota alta e esses vão fazer a prova, porque aí o fluxo amarrou. Tem ali no indicador, digamos assim, é possível desdobrar a tarefa de cada professor da escola, da equipe gestora. Tem tarefa para todo mundo para ter um bom indicador. E depois estourar o champanhe no final do ciclo, né? Vamos seguir, pode passar. Aí eu trouxe... 21 já, está atualizado. Que eu quero fazer um raciocínio rápido, né? Se nós estamos falando que é o resultado, né? Que tem que ter o resultado, medido. Não é o resultado da cabeça de cada um, não. Resultado sistêmico da organização, Secretaria Municipal do Estado do Rio de Janeiro, é o medido sistemicamente, né? Esse é o 5º ano, 5.4. O que eu quero dizer para vocês aqui, falar para vocês, é o seguinte, às vezes a gente achava que não tinha jeito, né? Que era assim mesmo como é. E a gente está vendo que tem jeito e não é assim mesmo como é. Depende da organização, depende do planejamento, depende do objetivo claro, depende da meta e depende da liderança que bota todo mundo de forma inteligente, todo mundo entendeu e vai naquela direção. Aí o resultado vem. Vejam, 5.4 Rio de Janeiro. Vejam Teresina, 6.3. Eu fui olhar os dados. A renda per capita do Rio de Janeiro é a 4ª melhor do Brasil. Depois eu explico por que eu estou falando de renda per capita. A de Teresina, dos estados do Nordeste, é em torno de 40%. Por que eu falo renda per capita? A renda per capita é um indicador também, né? É a média da renda das pessoas de um território. O que a ciência diz, os estudos mostram aí ao longo dos séculos que olham para a educação? Um cidadão, uma cidadã bem constituído, bem formado, ele não é só escola, ele não é só educação escolar. Aliás, a educação escolarizada é uma facetazinha. O cidadão é a vida, é a família, é o microambiente que ele vive, é, por assim dizer, o socioeconômico de onde ele vem. Por que isso é importante? É importante entender isso. Isso é importante, e sobretudo nesse tempo que nós vivemos, porque uma criança que vem de uma família de uma renda melhor, não precisa ser milionário, não.
né? Uma criança de uma família de meio salário mínimo, uma criança de uma família de 5 salários mínimos faz enorme diferença, né? Resumidamente, é acesso aos bens culturais da época que essa criança está vivendo. Tem nada a ver com escola. Eu estou falando de ter internet, de ter TV a cabo, né? De ir ao cinema de vez em quando, né? Se tiver TV a cabo, vê Netflix, né? Mais barato que cinema. Mas ir ao cinema, né? A experiência do cinema, tem a experiência do filme, tem a experiência do cinema, significativamente, culturalmente significativa. A um teatro, né? A uma exposição de arte plástica. Gente, isso é cultura. Não há educação desconectada da cultura. Aliás, a educação desconectada da cultura é uma mera burocracia, né? Né? Não é isso, né? Educar uma criança é educar uma criança embebida, né, em um mundo, em um universo cultural. É muito importante, né? Então, o socioeconômico, que é a renda per capita, é esse elemento que permite a gente ver as realidades iguais ou diferentes, né? O que a criança vive na vida familiar e da sua comunidade é relevante, é significativo. É significativo que a mãe, pai também, né, mas principalmente a mãe tem a escolaridade, as pesquisas mostram isso, dá uma relação direta da escolaridade da mãe com, né? Então, assim, as crianças que a escola recebe são os mais diversos. A escola pública é assim, né? Eu vim aqui observando a paisagem do Rio, né? Vocês têm crianças de situações totalmente, né, diversas, e a escola tem que se lidar com isso. Nenhuma criança, por mais adverso que seja o ambiente de onde ela venha, por pior que seja o socioeconômico, pode ser condenada à ignorância porque não pode se desenvolver. Pode. É método pedagógico. O papel da escola, a escola do Brasil, em muitos, até bem pouco tempo, tinha jogado a toalha, né? A criança pobre, a criança é isso, a criança é aquilo, a família desestruturada, esse linguajar que vocês certamente conhecem. E com isso condenava as crianças. Não, a escola existe para superar isso. A escola tem que ser a principal ferramenta da sociedade para reduzir as desigualdades, no prazo médio. Tem que ser, sabe assim, isso é um compromisso que os educadores, que os sistemas de ensino público têm que assumir, né? Isso é que é estratégico, tem que assumir esse compromisso, tem que ter essa clareza, mas não é por imposição e nem por injeção na mente, é por convencimento. A escola no Brasil tem que cumprir esse papel. E eu trouxe o número para dizer o seguinte, a gente tem que partir do indicador que tem, né? Teresina não tem o socioeconômico que tem o Rio de Janeiro. Vocês podem falar, mas tem uns pedacinhos do Rio de Janeiro que são piores que uns pedacinhos de Teresina, tá? Mas olha, no Piauí, 90% das crianças são do Bolsa Família. 90% das crianças são do Bolsa Família, tá? Em São Paulo são 20. Aqui eu não sei, deve ser 50, não sei, estou chutando. Sabe, Teca? 30, né? Piauí, 90% das crianças são do Bolsa Família, né? É lá o andar de baixo. E olha o que Teresina fez. Olha Fortaleza, para entrar no Ceará, né? Aqui só tem das capitais, mas o IDEB, 5º ano de Sobral, é 8,8, e já foi 9,2, né? Então, esse IDEB, essa meta de IDEB do 5º ano de 6, Sobral mostrou o seguinte, isso é para uma escola desorganizada que não tem objetivo claro, que não envolve a comunidade. É impressionante, gente, nós fomos lá, Vande, foi a final de junho, né? Eu e a Heloísa, que é presidente do Instituto Península, nós fomos lá ver, eu já tinha ido, porque nós replicamos o programa do Ceará no Espírito Santo, eu fui lá em 2016, copiamos integralmente, fizemos algumas adaptações, né? Sem vergonha de dizer isso, por isso que eu falei do Brasil. As coisas que dão certo, gente, sabe? É impressionante, vou falar para vocês assim, a máquina de aprendizagem que eles montaram. Agora eu entendi melhor. E não é fechado na escola, não, eles vão para a rua com as crianças.
Tudo que é clube, esses clubes, Rotary, não sei o quê, estão envolvidos. Tem N organizações, inclusive internacionais. E tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que a coordenadora pedagógica do 1º a 5º ano, tem 3 coordenações pedagógicas, do infantil, 1º a 5º e do 6º ao 9º. Era tudo uma só. Era a Edna, que coordenava tudo isso. Sobral, para vocês terem uma ideia de tamanho, 200 e poucos mil habitantes, tem, acho que 50 mil crianças, alguma coisa por aí. É uma rede pequena, né? Mas, gente, eu, com meu diploma de economista, eu sempre digo o seguinte, quanto maior, melhor. Da escala. É mais barato fazer. É o contrário do que as pessoas pensam. Ah, no pequenininho você faz. Não, com organização, com liderança, com gestão, você faz mais no grande. É o contrário do que as pessoas pensam normalmente, né? Mas aí disse a Edna o seguinte, aqui em Sobral, quando a rede vai aquietando, acalmando, as expressões que eles usam lá, vai estabilizando, a gente vai lá e aquece, bota para mudar de novo. Qual que é o significado disso? Lá em algum momento, de 2000 e pouco, eles fizeram um currículo, não tinha base, antes da base, de português e de matemática, com apoio, inclusive, de organizações internacionais. Refizeram, há 5 anos atrás, 4, 5 anos, refizeram o currículo, subiram a régua, entendeu? Se eles estão com 8,8, essa reguinha do IDEB é pouco para eles. Subiram a régua, reformularam o currículo. Sabe o que eles estão fazendo agora? Um belo currículo de ciências, com 8 organizações, sendo 4 estrangeiras, ajudando a pensar o que seria um currículo de ciências para as crianças de Sobral serem, né, desenvolverem a mente, né, em termos científicos. Extraordinário, né? Extraordinário. Então, tem que ter a meta, porque a meta te ajuda a olhar, né? Tem uns videozinhos de fake news sobre o Ceará, se vocês forem lá, vocês não vão ver nada daquilo, é guerra política. É guerra política, é guerra política, é guerra cultural, entendeu? Então, eu trouxe esse gráfico só para dizer isso, né? Importa o indicador, importa a meta, tem que estar focado nele, porque aqui vocês são gestores, para vocês está fácil, para a professora não é tão fácil, mas é possível ela entender aquilo ali, é possível ela entender o que é o IDEB, você decompor ele, é possível que a equipe da escola consiga dizer, essa professora tem que fazer isso, essa tem que fazer isso, essa tem que fazer isso, né? É possível fazer isso. E já tem exemplos, vou contar 2 para vocês. Por mim vividos, mas tem várias outras, eu não sei como é que é o de vocês, né, aqui, mas a metodologia do ensino médio integral, que são das redes estaduais, ela adota o PDCA. Não tem esse nome, né? Adota o PDCA, tem todo o ciclo, planeja, executa, toda aquela, né? Aquilo é meio que uma tecnologia, uma metodologia universal das organizações, da vida, né? A gente planeja, a gente pensa para frente, a gente vai para a execução. Às vezes o tempo varia um pouco, você quer fazer nesse ano, só não consegue no outro ano e tal. Você avalia, pô, errei, não devia ter feito isso, né? Deu ruim, sabe? Corrige. Isso é da vida. Isso foi trazido, isso foi, digamos assim, descrito, racionalizado. É simples, é fácil de entender. A metodologia que o ICE desenvolveu para a escola de ensino médio integral tem isso embutido. Não é nem falado, é feito, é praticado, né? No Espírito Santo, isso foi no 2º mandato, a gente definiu fazer 3 coisas, né? Compartilhar com vocês, assim, minha primeira vez na secretaria, como eu falei que não entendia nada e tal, nós ficamos lá uns 6, 7 meses fazendo o plano estratégico, saiu no início do 2º ano, mas saiu. Tinha 48 projetos. As pessoas não conseguiam, sabe aquela história, cada um quer botar um? Mas não tem problema, então vamos.
movemos aquelas alavancas todas, um pouco mais, um pouco menos, mas não eram alavancas de grandes transformações. Mas era o estágio do time ali, tem que ter essa paciência também, né? No segundo mandato, tinham 3 projetos. 3. Um era a escola integral no ensino médio. Mas a gente não podia fazer a escola integral no ensino médio e as outras escolas que não eram integrais ficar ao relento. Não tinha como. Aí fomos para a metodologia chamada Jovem de Futuro, que o Instituto Unibanco faz. Vocês estão vendo, nós não inventamos nenhuma moda, gente. O que já foi desenhado, colocou para rodar, funcionou, pega e traz, né? Mas assim, nós vimos logo o seguinte, que a metodologia, 2 coisas, do ensino médio integral, era muito importante começar pelo médio. Porque não faz o menor sentido você pegar uma criança no 6º ou no 9º, botar ela o dia todo na escola, aquela metodologia maravilhosa, e depois jogar numa escola, regredir para uma escola de meio. Então, tem que começar ali. Mas o que mais precisa é o 6º ou 9º ano. É o que mais precisa. Mas as instituições que tinham metodologia não concordavam. Falei, então eu faço por minha conta. Igualzinho. Quase, né? Pequenas adaptações. Então, nós vamos fazer escola de 6º ou 9º ano com essa metodologia nós tínhamos absorvido já toda a concepção de escola, né? Currículo, né? Relações, tutoria, tudo, a gente tinha absorvido. Fizemos. Sabe que agora, Teca, Antônio, eles decidiram fazer, estão se organizando para apoiar o 6º ou 9º ano, que é o ciclo mais dramático, onde mais a gente perde crianças, né? Onde mais a gente perde crianças. Aí a outra era o Jovem de Futuro, que é para a escola de tempo parcial, PDCA, só que chama circuito de gestão, não é adaptado. Eu me lembro, vou contar para vocês, as diretoras, né, tinham que acompanhar a frequência dos alunos, tinha que acompanhar lá, não era automatizado, tinha que digitar no sistema, nossa, era um horror aquilo. Aí um dia, uma diretora, lá de Guarapari, que vocês devem ter ouvido falar, que é o nosso balneário principal, numa reunião, ela falou assim, ó, secretário, tem hora que me dá vontade de matar aquele Jovem de Futuro. Falei, mas por quê? É porque tem que pegar aquele dado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Falei, mas é assim mesmo. Ela falou assim, mas é uma raiva que passa logo. Porque tinha tanta coisa acontecendo na cara da gente, a gente não enxergava. E o Jovem de Futuro, quer dizer, o método, né? Planeja, executa, o método fazia elas enxergarem as coisas que estavam ali, fácil de resolver, que ia dar consequência e tal. Então, assim, tem várias coisas aqui, né? Não ficar inventando a roda, não ficar ansioso para mudar, quer ser autor, né? Sabe? Você vai ser autor, você vai adaptando. Se quiser mudar antes de começar a praticar, você não consegue, né? Pode até fazer uma reflexão, guarda a sua ansiedade, começa e depois você vai ajustando. Importante a educação. Gente, eu falo isso, sabe por quê? Porque a educação não é assim, é tudo, né? Quem vive a educação sabe como é que é. A educação é ela, né? Geralmente fechada. A educação básica, muito menos, já está em movimento. Por quê? Porque as crianças mudaram. As crianças nos obrigam a mudar. Agora, lá no andar de cima, nas universidades, é mais complicado. Lá é mais difícil de mudar. Por isso que eles não enxergam a educação básica. Pode passar. Aqui, a renda, está vendo? Eu já comentei isso. A renda per capita, né? Olha só, o Maranhão é a pior situação. A educação lá também está muito mal. Deu uma melhorada boa, né? E o Distrito Federal é a maior renda per capita, mas eu nem conto o Distrito Federal, porque lá é um dinheiro que vai de outros lugares, lá não tem, né? Lá é o que a gente sabe, é uma coisa... realmente a renda per capita número 1 é de São Paulo, né? Lá você sabe como é que é, né? O nosso dinheiro que vai para lá do Brasil inteiro, é uma situação, né? Mas, enfim, pode passar. Aqui eu tenho 2 slides que eu vou trazer um raciocínio que eu acho que é adequado, é o raciocínio que nós estamos fazendo, né, Vande, no Profissão Docente. Queria dizer para vocês, gente,
Eu que fui gestor 8 anos em uma rede pequena, uma das menores do Brasil, depois eu fui 2 anos e meio secretário executivo da maior rede, que é a Rede São Paulo, né? Eu fui para São Paulo exatamente para ter essa vivência da maior rede. É a maior rede de ensino público das Américas. A gente achava que Nova York era maior, não é, tá? É a maior rede, são 5.100 escolas, 3 milhões e meio de estudantes, 200 mil professores, agora já passou um pouquinho, e 60 mil servidores, os administrativos. É gigante, né? 10 anos e meio de rede, gestor. Essa confusão da educação, né? Essa coisa complexa, né? Difícil. Cada dia tinha 15 assuntos diferentes, né? O prefeito queria não sei o quê, o transporte que deu um problema lá, alimentação que a professora que não recebeu, enfim, assim, não é assim, Antônio? Não é assim, gente? É isso. Eu vivi 10 anos e meio isso que vocês vivem todo dia, né? E eu tive a oportunidade de sair disso, pensei muito, achei que fazia sentido, e ir para, o nome diz um pouco, profissão docente, para pensar no professor. É 1 ano e 3 meses, eu sou outra pessoa, 1 ano e 3 meses depois. Porque o jeito como eu via o professor e pensava, e às vezes até com visões preconceituosas, enfim, muito do dia a dia, daquela confusão do dia a dia, né? E eu dou um exemplo para vocês. Para um gestor, quando o professor fala que tem que ter alguma ação de saúde, eu, quando tinha cabelo, meu cabelo ficava arrepiado, né? Que eu pensava assim, caramba, agora as professoras querem um plano de saúde da Unimed e tal, eu não vou conseguir dar, não dá nem para conversar sobre isso. Então, a gente não conversava, né? Não conversava. E a Secretaria de Educação, e aqui, certamente, pelo que o Adriano me falou, vocês devem estar atentos a isso, né? Tem N registros de problemas de saúde dos professores, e isso não é olhado. Repito, não estou me referindo ao Rio de Janeiro, estou me referindo à situação geral, é autocrítica, né? Por que não é olhado? Porque tem aquele professor, né, que dá nó, que falta, como se todos fizessem isso, né? Aí você nem olha aquilo, né? Ou porque está pensando que a professora está reivindicando um plano de saúde do tipo, né? Lá em São Paulo seria aqueles mega hospitais, tem um plano daquele, não dá e tal. Aí você nem lida com isso, né? Por isso que eu digo, eu mudei completamente a minha forma de ver e de pensar como que as redes têm que lidar com os professores, né? E o que eu trago aqui são 2 slides, depois a gente vai conversar, provocativos, sugestivos, mas eu acho que vai fazer sentido para vocês, né? Esse primeiro aqui é o seguinte, ele está meio disforme ainda, essas coisas você tem que ir construindo, não é, né? Uma visão nova, um pensamento novo, não é assim, sai, né? Você vai sistematizando. Aqui, vejam só, a gente separou em 4 blocos. Isso aqui é um sistema educativo público, né? Recursos financeiros e materiais. Isso aqui é um bloquinho de outra cor, não está aparecendo muito para mim, eu acho que para vocês também não. Isso aqui tem uma cor, aqui recursos pedagógicos tem outra cor, gestão dos sistemas e pessoas tem outra cor, e as relações externas tem outra cor. E tem 47 milhões de brasileirinhos e brasileirinhas que são atendidos. Qual o raciocínio que eu quero trazer aqui para vocês? Quando a gente olha para 20 anos ou 30 anos atrás, Constituição de 88, né? A educação brasileira deu um passo à frente gigantesco. Tem muita coisa para comemorar. Está bom? Claro que não, está longe da gente poder descansar. Mas deu passos gigantescos. Eu vou para o seguinte, quando eu falo em escola, sistema educativo, tem que ter o prédio. Isso é básico. Porque não há que se falar em homeschooling, isso é a exceção da exceção da exceção. Não é esse o conceito de educação, nem do século XX, nem do século XXI. É escola, é reunião, é colaborativo. Isso é que é educação.
papai e mamãe podem ensinar o filho? Pode e deve, mais do que fazem. Mas não é para substituir a escola. A escola tem um papel específico. Então, tem que ter o prédio. Esse problema, gente, é página virada, vírgula, com alguns problemas ainda para resolver, né? Mas não é o problema, como era há 30 anos atrás, das mães dormirem e não conseguirem matricular os filhos. Hoje tem escolas para todos. A gente sabe que tem um problema ali no infantil, né? Vocês devem ter aqui, né? Ontem o pessoal do BNDES me falou que está construindo um trabalho com vocês aí para melhorar as escolas. A gente estava conversando. Mas, enfim, a parte física, aquele sistema de ensino que precisava do engenheiro como secretário, porque era construir. Educação era construir escolas, né? Isso ficou para trás. Repito, não é que não tem desafio nessa área, tá certo? Mas esse não é a questão central do ponto de vista político e da cabeça da população, tá? Outra coisa, financiamento. Essa bola grande aqui. Isso era dramático. Eu vinha lendo um livro de um carioca, Antônio Góes. A que ponto chegamos? Acho que é isso. Que ponto? Recupera a história. O Brasil teve um século de atraso a colocar todas as crianças no ensino fundamental, né? Eu já tinha lido isso em algumas coisas, inclusive em uma tese de doutorado de um professor da Unesp, que foi meu aluno lá no Espírito Santo, escreveu sobre isso, está citado lá no Góes. Porque não tinha dinheiro. No Império, no século XIX, no século XX, o dinheiro era pouco. E eu falo isso com muito orgulho, tá, gente? Porque quem botou na Constituição a vinculação foi um senador lá do meu estado, que era o senador de uma nota só, ele só falava disso. Já morto não sei quantos anos, senador João Calmon. Isso foi uma obsessão. Olha como uma pessoa é importante. Porque os gestores da área financeira têm horror à vinculação. Agora, imagina o secretário de Educação, né, Antônio, ir lá pedir dinheiro. Eu preciso investir mais aqui no ensino fundamental, para a alfabetização. Tem dinheiro? Não. É assim que eles falam. Então, vinculou o financiamento no Brasil, está na nossa mão dos sistemas. Eu vou brincar aqui com uma palavra, mas para vocês não esquecerem. Os sistemas de ensino têm que tomar vergonha na cara e administrar bem o dinheiro que recebem. É um dinheiro muito significativo. E o desperdício é muito grande. É de 20% a 25% que a gente gasta, não precisaria gastar. E não pioraria a escola, pelo contrário. Sobraria para fazer as coisas mais relevantes, né? Tem a ver com os interesses em cima do dinheiro da educação, porque ter dinheiro vinculado tem lado bom e tem um lado ruim, né? O lado bom é que você não precisa pedir lá o secretário, mas fica assim de gente querendo, né, vender livro que não vale para nada, sistema, licença de software, não sei o quê, cadeira que não serve para nada, um computador que não tem criança para usar, né? Mas, enfim, financiamento, gente, está bem encaminhado. Não tem nada totalmente resolvido, mas isso está bem encaminhado. Com o Fundeb constitucional, está resolvido hoje, e a gente pode tornar isso muito melhor com uma boa gestão. Plano, foco, o que não está no foco, gente, larga para lá, para de fazer. Deixa de gastar. Organiza o sistema. Aí eu conto para vocês uma coisa que eu ouvi na época, ministro Cid Gomes, que foi o prefeito que começou a revolução em Sobral. Nosso secretário de Educação cobrando a ele mais dinheiro. Início do governo Dilma, 2, né? Acho que foi 2. E ele apertado e não tinha brigado com o Congresso ainda. A gente, um monte de secretário, nós queremos mais dinheiro, crise de 2015, aquela confusão toda. Aí ele falou, olha, não tem dinheiro com jeito que é peculiar. O governo não tem dinheiro, vocês estão vendo, não vou dar dinheiro, agora eu tenho uma receita para vocês. Aí ele contou a história, o que ele fez lá. Ele tinha 110 escolas, reduziu para 50 quando ele assumiu a prefeitura. Um monte de escolinha. Custo. Enxugou a rede, juntou as escolas, fez escolas maiores e tal. Falou que brigou com Deus e todo mundo, o mundo da política. Mas aí apareceu o dinheiro, sobrou dinheiro.
Aí ele falou, e com isso nós fomos investindo na professora, fazendo isso, fazendo aquilo, montamos o sistema para garantir a presença das crianças. Então, assim, financiamento é outra engrenagem, como vocês estão vendo, que andou, gente. Isso não vai dar mais ibope de política falando dinheiro, sabe? Nós é que temos que administrar bem o dinheiro, para dar consequência. Aí aquelas coisas que estão em volta aqui, vigilância da escola, manutenção do prédio, limpeza, transporte, isso tudo funciona. Tem desperdício, né? Tem desperdício. Que aí você pode capturar esse dinheiro, evitando o desperdício, para fazer coisas relevantes, né? Seja o salário do professor, seja a formação, seja alguma coisa mais. Aí vem para esse outro eixo aqui, BNCC, currículo, internet, não como tecnologia, internet como ferramenta pedagógica, de apoio, de desenvolvimento da aprendizagem, e avaliação. Essa parte mais, esse miolo do sistema, que é a parte pedagógica. Gente, nós temos uma base, isso era uma miragem em 2015. Há um mês atrás, a Alice, do Movimento pela Base, entrou numa reunião que tinha várias instituições, e a Alice chorou de alegria, porque ela trouxe o número, ela tinha acabado de ver o número, 98, não sei quantos % dos municípios brasileiros já tinham currículo. Ela chorou, assim, escorreu lágrima, de alegria, de satisfação. Vencemos. Tem base, tem currículo. Mas não vai faltar um engraçadinho para falar, agora tem que fazer outro currículo. Não, tem que implantar isso que está aí. E quem que está desafiado na implantação do currículo? Os professores. O grande desafiado são os professores. Bom, vamos seguir. Eu vou pular lá para as relações. Para as relações aqui, depois eu falo disso, que é o que eu quero mais falar. As relações da escola com a família precisam ser redesenhadas. Enquanto a escola fica falando que a família é desestruturada, gente, chamar a família desestruturada é um soco no rosto. Né? E claro que o jeito como as famílias lidam com a escola também, a responsabilidade com seus filhos tem que mudar, e a escola tem que ajudar nisso. Né? Com as políticas sociais, as demais, saúde. A pandemia mostrou isso, a relação não rola. Eu pilotei isso em São Paulo, da rede, com a Secretaria de Saúde, é difícil para caramba. A começar pelo seguinte, a saúde tem protocolo para tudo, a educação não tem protocolo para nada. São dois mundos culturais que não se entendem. Né? E eu tendo a achar que a saúde está mais certa. Né? A educação precisa evoluir nisso. Né? Não é apostar na indefinição e como é que fala? Na coisa acontecendo, como disse o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Não! Para educar uma criança precisa ter método, precisa ter clareza, né? E aqui esse amarelinho que eu quero dizer para vocês. Qual que é o desafio da educação brasileira nessa conjuntura daqui para frente? São as redes se organizarem para cuidar dos professores. Vou usar uma expressão abrangente. Os professores precisam ser cuidados. Em que sentido? Precisam ser cuidados em todos os sentidos, porque se nós estamos falando, e está na base, está nos currículos, que as crianças têm que ter educação integral, é impossível os professores, sem um cuidado integral, conseguirem dar às crianças educação integral. É preciso mudar isso, né? Esse é o meu grande aprendizado desse último ano, né? Repito, não é que eu ignorasse os professores e tal, mas não tinha uma visão clara disso. E aí eu digo para vocês, quem é que vai implantar os currículos? Os professores. Aí tem um desafio gigante. Como é que você sai de um livro, de um papel escrito, para a prática pedagógica todo dia na escola? Habilidade por habilidade. O desafio está nas costas dos professores. E, obviamente, de vocês, né? Claro, né? A cabeça do sistema é esse time que está aqui, em qualquer secretaria.
Outra coisa, teve um prejuízo de aprendizagem com a pandemia? Teve. Não vai se resolver esse ano, nem o ano que vem. Não vamos precisar de 4, 5 anos, ninguém sabe ao certo. Mas todo mundo sabe que não é um ano que se resolve. Tem uma geração que precisa, essa expressão de recomposição da aprendizagem. Agora, sabe o que tem de bom nisso? As redes aprenderam uma coisa que começou com a base. O que é a base? A base é o seguinte, é o reconhecimento de que o conhecimento hoje é infinito. Conhecimento humano. A velocidade de produção de conhecimento é gigantesca. Então, o conhecimento humano é infinito. Está na internet. Então, a escola não pode querer ensinar o infinito. Né? A base é uma espécie de planejamento estratégico do que a escola tem, qual o recorte que a escola tem que fazer escolhas, e isso repercute no currículo. O que a pandemia ensinou? Isso foi o primeiro aprendizado que vem da base. A pandemia ensinou o seguinte, você tem N habilidades a desenvolver, a cada momento, né? Tem toda uma cadeia. Mas como não tinha o tempo, tinha que fazer pelo computador, eu me lembro em São Paulo a gente discutindo isso, quais são as habilidades centrais, mais significativas, mais impactantes, que não podem jamais deixar de ser. Aí você tinha tantas, você escolhe aquelas e foca naquilo. Extraordinário. Gente, isso na cultura da escola, isso tem um valor incomensurável, isso tem consequências para frente. Então, os professores têm que implantar o currículo, têm que fazer a recomposição de aprendizagem. Tem um terceiro ponto que eu gosto de citar. Como o mundo mudou e a internet escancarou o mundo, no seguinte sentido, os professores temiam a tecnologia. O Instituto Península fez pesquisa sistemática durante a pandemia, cada 2, 3 meses. Eu não estava lá ainda, mas eu seguia lendo as pesquisas. E alguns números eu guardei que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho muito importante. Na primeira pesquisa, que foi em abril, maio de 2020, apenas 11% dos professores brasileiros, não foi de São Paulo, pesquisa de amostra nacional, tinham experimentado, Antônia, a experiência da aula remota, ou da aula EAD e tal. Isso tem uma coisinha no meio, mas não queria entrar em detalhes. A experiência de ter uma aula que não fosse presencial. 11. Na última pesquisa de 2020, 99% dos professores já tinham passado por isso. Sabe qual a consequência? Caiu o medo da tecnologia. Porque o medo das professoras e dos professores, justo, é uma percepção de uma época, era que ela ia sair da sala, iria perder a função e viria um computador para o lugar dela, não vai vir. Né? E aí, na última pesquisa, tem uma pergunta que é assim, como é que você vê a tecnologia na educação? Aí tem um item assim, vai ajudar no trabalho, facilitar o trabalho do professor. 94% dos professores disseram, vai. Vai potencializar a aprendizagem das crianças, 95%. Olha o que nós conquistamos. Esse é o lado copo cheio da pandemia. É o impacto positivo, que às vezes não é enfatizado. Porque não tem desgraça que não gere coisa boa. Tá? Foi um problema, inclusive em aprendizagem, mas tem umas outras aprendizagens extraordinárias. Acabou o medo, você pode botar computador, agora ninguém vai brigar com o computador, vai pegar, vai começar a usar. Quer saber como é que faz para usar e fazer mais facilmente o seu trabalho. Então, assim, qual que é o significado disso? Esse jeito mais amigável de lidar com a tecnologia, essa crença que a tecnologia ajuda o trabalho do professor e potencializa a aprendizagem, vai permitir a gente avançar no Brasil de uma coisa que a gente está mais atrasado do que em alguns lugares do mundo, que é fazer uma educação mais personalizada. Porque é isso, gente. As crianças não querem ser todos engenheiros. Cada um quer ser uma coisa. É só ver os projetos de vida quando eles fazem. Desde o 6º ano. São Paulo tem projeto de vida desde o 6º ano. Até o último ano do médio. Você vai ver o projeto de vida das crianças, é a coisa mais diversa. É como o mundo é hoje. Cada um tem uma expectativa. Então, a educação tem que ser mais personalizada.
Porque um que quer seguir tal caminho, precisa mais de física, o outro precisa mais de português, o outro precisa mais de matemática, etc, etc. É claro que tem um pouco disso tudo que todos precisam. Mas se a escola não se conectar com os interesses das crianças, desde pequenininhos, já aparece lá, né? Eu tenho uma netinha de 5 anos, e um dia eu falei com ela assim, o pai dela corre, né? Como eu, a gente gosta de correr, aquela corrida de rua mesmo, atividade física. Falei, você vai correr quando você crescer? Ela falou assim, não, vovô, eu vou ser cantora. E está lá na frente do espelho e tal, né? Não é assim? A criança desde pequeno vai vendo o mundo e vai se identificando. Se a escola não conseguir se conectar com essa identidade de cada criança, a escola não dá conta. As crianças evadem. A evasão não é só por isso, mas isso com certeza tem um peso. Quem que vai fazer a educação mais personalizada? As professoras. Então não é fácil estar nesse elevado aqui, que é o lugar do professor, que eu estou aqui com vocês, e descer daqui. Né? Não é simples para nenhum ser humano, muito menos para quem é professor e professora. Mas vão ter que descer. Né? Para olhar mais de perto, para ver a necessidade de cada um. Eu não estou dizendo que não olhem hoje, mas tem que ser muito mais intenso esse olhar. E a adaptação, e aí que é o desafio pedagógico. Como é que você vai lidar com a situação, outra situação? Como é que você faz isso dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar, dentro do laboratório? De novo, professor. Por isso que nós estamos absolutamente convencidos que o grande desafio da educação brasileira hoje chama-se professora e professor, né? E não é um professor imaginário, não, é um professor real, é esse que está aí. Como é que a gente faz para essa professora se descongelar e ir avançando? O que tem que ter muita paciência, um vai ser rápido, outro mais rápido, enfim. Então, por isso que o professor está ali, o magistério, está certo, está aqui com muita, né, com muito destaque. Claro, tem a ver com carreira, que eu vou falar em seguida, mas não é carreira, a lei da carreira, igual a gente conhece. É todo o ciclo de vida do professor que ele se desenvolve. Está lá em cima liderança e gestão, que a gente falou. Gente, a maioria das secretarias estaduais e municipais, a gestão do sistema é o caos. Né? A qualidade dos gestores escolares, não estou falando da diretora X, da diretora Y, é a média, é o jeito, é muito ruim. As formações de diretores, certamente vocês aqui com a preocupação, senão eu não estaria aqui, deve ter coisa inovadora, mas é dificílimo, né? Então, assim, a liderança e gestão importa muito, a gente já falou, e eu trago aqui nessas duas dimensões, tanto do sistema, que são vocês, como também a liderança escolar, que é outro mundo. Em geral, sabe o que se faz no Brasil? Coloca a diretora lá, ou por um processo seletivo inteligente, ou por um concurso, como é o caso de São Paulo, ou por indicação de um político, né? E cava debaixo do pé dela. Não empodera ela para liderar a escola. É isso que se faz. Não empodera. Sabe o que acontecia em São Paulo? O sindicato levava uma lista de professores para o secretário autorizar a liberação do ponto. Na sexta-feira à tarde, porque era a assembleia do sindicato. Pouca vergonha. Isso tem que ser dito assim, às vezes até de uma forma meio desproporcional, pouca vergonha, porque é o seguinte, se sexta à tarde o professor não tivesse aula, turma com aluno, não precisava de pedir autorização. Agora, vai ser cara de pau assim no meio do inferno, né? Marcar a assembleia na hora do atendimento das crianças. Gente, isso é questão ética. Atender as crianças precede a qualquer coisa. Assim que tem que ser. E não, tá certo? Agora, do ponto de vista da escola, qual era o significado do secretário autorizar uma lista do sindicato? Desautorizava a diretora. Acabou. Aqui não tem autorização de ponto. Diretoras, vocês cuidem disso aí, administrem suas professoras.
porque o secretário não conhece, não sabe quem é, blá, 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 blá. A maioria da lista não ia para a Assembleia, ia para casa, sei lá o que fazia, ia para o shopping, talvez. Então, assim, direção de escola importa muito, é muito importante, não sei quem de vocês cuida disso, né? Tem que ter competência, tem que ter assistência, tem que ter orientação, tem que ser empoderado, senão não funciona. Nenhum secretário, nem com 50 escolas, consegue controlar lá o dia a dia, isso é função do diretor. Mas se ele não for empoderado, ele não vai cumprir essa missão. Então, eu termino aqui, só tem mais um slide, deixando essa mensagem para vocês. Nós estamos absolutamente convencidos, nós do Profissão Docente, do Instituto Península, que são os professores. Tem que gastar mais energia com buscar dinheiro, prédio. Repito, vai ter que gastar alguma energia com isso, mas isso não é mais central. Os políticos vão ter que falar para a população por que o IDEB subiu, por que o IDEB caiu. Isso que eles vão ter que explicar. Já está acontecendo isso. Não é porque falta prédio para a criança aí. Não é porque não tem dinheiro na secretaria, tem dinheiro. Né? Claro, umas têm mais, outras têm menos, tem algumas com dificuldade, mas, no geral, tem dinheiro. E, para explicar a aprendizagem, vai ser os professores. É como é que vai lidar com os professores. Pode passar, é o último. Pode passar. Isso aqui eu vou rapidinho, para a gente conversar um pouco. Isso aqui é um pouco, a gente quer passar a ideia... a carreira profissional de professor, ela começa aqui, ó. Quando um jovem que está lá no ensino médio, chega a hora que ele faz o Enem e tem o SISU. É assim. Aí nós estamos lá pesquisando, procurando, buscando evidência internacional, nacional. O que leva uma menina, um menino ali com 18 anos a escolher, né? Eu falei de um menino aqui, eu quero ser por causa da minha professora de História. Tem uma motivação. Tem uma identidade. Aliás, os servidores públicos, naturalmente, já têm alguma identidade. Né? O Humberto Martins, que é o cara da Dom Cabral, falou assim, tem um propósito, mas claro que não é ganhar dinheiro. Né? Porque no setor privado, o jovem é muito aquela, vou aqui, vou ficar rico. O servidor público, ele tem um propósito, como o nome diz, servir ali. E no caso da educação, eu acho que mais ainda. Tem isso. Mas tem outras coisas, né? A gente está tentando descobrir isso, para ver como é que a gente lida com as redes, para lá no ensino médio, o que faz para mais jovens, e, sobretudo, jovens de alto desempenho, ou de melhor desempenho, porque a maioria dos professores estão vindo, as estatísticas estão mostrando isso, né, dos 30% menores Enem. Precisa subir essa performance, mas aí tem que ter atratividade, né? Então, aqui... é um momento tenso para o jovem, decidir profissão e tal. A gente precisa chegar nesse ambiente. Aí ele entra na formação inicial. Aí vai fazer a formação inicial. Também defasou. Não é porque a formação inicial seja ruim em si, é porque ela é antiga e o mundo mudou. Né? Aí tem uma coisa, resumidamente, que é o seguinte, não existe professor que estude em faculdade e vire professor. Com certeza isso é importante. A teoria importa em qualquer atividade humana. Mas a função de professor, a professora Gislene, que hoje é a secretária executiva, a cadeira que eu sentei, e que é uma grande especialista, muito, né, uma professora extraordinária, presidente do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, ela me falou um dia, nunca me esqueço disso, ela falou, olha, professor, só é professor na hora que assume a sala de aula. Não é nem quando está fazendo estágio aqui, tá? Não é nem quando está fazendo estágio, é quando ela assume ali na escola. Esta sala, essa turma aqui, o resultado dessa turma está com você. Né? Muito significativo isso. Por quê? É pela riqueza do magistério, porque as crianças são todas diferentes. Né? A escola da era industrial, do século XX, não era tão exigente, porque na fábrica era todo mundo fazendo, né, uma coisa determinada, então você podia ensinar tudo igual para todo mundo. Agora não, vocês veem, comércio e serviços, é o mundo hoje comércio e serviços, e aí é uma variedade total, né,
E as crianças querem as coisas mais diferentes. Como é que a professora vai lidar com isso? E essa é a riqueza do magistério. É aí que você aprende o que funciona com um, não funciona com o outro. A pedagogia se desenvolve aí. Então, aqui tem uma coisa extraordinária. A gente usa muito essa expressão, Teca, foco na prática docente, desde a formação inicial. É um momento legal ali, a professora está se formando e tal, mas sabe quantos por cento das professoras no Brasil fazem o estágio hoje? Que é uma coisa pequenininha, 400 horas. 30%. 30% fazem. Em parte porque as redes públicas não se organizaram de forma articulada com as faculdades para acolher as meninas e os meninos. É favor. Aí tem um problemaço para resolver. Nós trabalhamos nisso. Tem que resolver isso. O sonho, Teca, é que os meninos e meninas que foram fazer licenciatura em pedagogia tenham bolsa, né? Para se dedicar o dia todo. Um tempo lá, um tempo cá. E, ó, saiu um professor bem melhor do que está saindo hoje. Aí, tem um momento de fazer o concurso, ou fazer um processo seletivo, né? O processo de entrada na rede é complexo, às vezes desanima o jovem. Porque de 200 mil que formam por ano, não entra nem 100 mil nas redes. Aqui tem, né, um processo, né, aqui tem uma avaliação, aqui tem outra avaliação, aí ele entra. O estágio probatório, vocês conhecem? Aqui no Rio deve ser diferente, mas aonde eu conheço é o seguinte: o professor entra, chega na rede, passou no concurso, no processo seletivo, essas turmas aqui são suas, toca a vida lá, daqui 3 anos eu vou lá, está estável, segue a vida, né? Se a gente acredita que o professor só é professor quando na sala de aula, que com o canudo da faculdade ele não é professor ainda, na hora que ele entra na rede, eu tenho que acabar de formar ele. O estágio probatório é para isso. Tem um desafio grande aí, nós estamos discutindo muito isso. Aí, bom, passou o estágio probatório, ali os 3 anos ou 4 anos. Aí ele segue a vida, vai aprendendo. Tem que dar ao professor muito mais do que a gente dá hoje, né? Não porque a gente dá pouco, é porque o mundo mudou e exige outras coisas, em termos de desenvolvimento profissional. Aliás, a gente está falando pouco informação continuada. E eu trago para vocês aqui, e dou autoria, professor Alex, que nos ensinou o seguinte, que a formação continuada que é feita no Brasil, repito, aqui pode ser diferente, né, pela tradição de educação do Rio, ela só torna os professores mais sabidos. Mas lá na escola, lá na sala de aula, lá nas crianças, nada muda. O desenvolvimento profissional tem que ser o contrário, é um compromisso com a mudança lá. As crianças têm que aprender, né? E aí você tem que fazer com o professor aquilo que dê condições ao professor trabalhar diferente com o aluno. Aí tem um desafio grande, né? Mas aí ele segue, ele vai pela carreira com a remuneração. Aí tem a ideia aqui de maturidade. Mas um professor também com 15 anos, tem professores que viram de excelência, né? Esse professor de excelência, sabe o que a gente faz com ela? Deixa ela ali. A gente não aproveita o melhor dela. Aí a ideia é que ela vire, não precisa deixar de ser professora, mas ela pode ser mentora de outros colegas que estão começando, né? Então, a ideia de carreira que nós estamos desenvolvendo e trabalhando é essa. É um percurso que o professor faz, né? Vocês sabem que cada vez mais professores entram e saem antes de aposentar. Vou fazer outra coisa na vida. Não tem problema. Só tem um problema, as redes têm que se organizar para lidar com isso. Porque aí tem que ter mais frequência de seleção, etc, etc. Acabou. Não acabou? Isso aqui é só ler, né? A comunicação, já mencionei isso, né? Para fazer tudo isso, gente, não adianta mudar a carreira, pensar uma formação continuada totalmente diferente, se não comunicar isso com os professores. E aí, secretário? Tem que comunicar, cada um. Os professores têm que entender. Sabe por quê? Porque tudo que precisa para apoiar o professor, para ele tornar um professor melhor. Mas se ele não entender, ele não engaja, ele não se mobiliza. E aí não vai acontecer, né? Porque não é daqui para lá, né? É daqui para cá, né? Aqui é apoio, aqui é ajuda. Então, o desafio da rede é esse, a liderança, sim,
novas metodologias, olhar para a realidade e trazer a realidade para dentro da rede e fazer essa transformação. É um processo longo, é um processo difícil, mas a gente não tem saída. Passa pelos professores, passa pela liderança, porque também, eu costumo dizer, 30 professores, todos craques, super bons, numa escola, com uma péssima diretora, vai dar um IDEB 5. Se tirar, é igual time de futebol, né? Aqui no Rio é muito intenso isso, futebol, né? Se você tirar essa diretora, botar uma diretora boa, dá IDEB 8, com os mesmos professores. Então, a liderança importa muito em todos os níveis. Eu acho que essa era a mensagem que eu tinha que deixar para vocês. Super obrigado, desculpa, eu empolguei aqui, falei muito. Queria pedir mais uma salva de palmas para o Haroldo aqui. Haroldo, queria agradecer muito aqui a tua presença e tua fala com a gente. Né? O que a gente acabou de ver aqui, além de uma experiência de como você chega à melhor IDEB do Brasil, né? São alguns componentes importantes para isso. Primeiro, uma visão poderosa, né? Mas, além de uma visão poderosa, também uma fala lúcida, uma fala franca, né? Porque a gente não vai para lugar nenhum se a gente não começar falando da verdade, né? E aquilo que incomoda, não é mesmo, Nazaré? Então, a gente tem que encarar de frente as coisas, é verdade, a gente tem que ter uma visão poderosa, tem que acreditar que a gente pode chegar lá, né? A gente não tem que se contentar com expectativa, né, mais ou menos, mas a gente tem que ser lúcido de onde a gente está partindo e para onde a gente vai. Essa não é uma gestão como outra. Por quê? A gente sai, né, como eu disse, está aqui o número, Haroldo mostrou, a gente sai de uma tendência de queda, agravada pela pandemia, né, onde a gente não pode chegar em 2021 se concentrando simplesmente em foco na aprendizagem, a gente tem que, Betina sabe disso, né, retomar o funcionamento das escolas, então, regularizar operacionalmente, administrativamente, esse funcionamento, as questões mais básicas, né, os regionais que estão aqui, né, passaram muito tempo em burocracia para reativar os contratos, né, e aí você chega, você não tinha um ponto de partida, você não sabia muito, você ficou no escuro nesse tempo, um apagão de dados, a educação, né, que tem essa maturidade realmente em termos de dados de informação, você não tinha isso, agora você tem, você sabe, né, o tamanho do buraco, né? E aí você precisou reabrir a escola, funcionar e recompor a aprendizagem. Você chega numa realidade onde, né, quantas vezes eu não entrei em sala de aula, né, e você tem aquele professor, né, com aquela expressão de perplexidade, dizendo, olha, meus alunos voltaram sem saber o que é estar na escola, saber o que é escola, né, numa desigualdade de aprendizagem extremamente exacerbada, que puxou todo mundo para baixo, mas uns mais do que os outros, aquele que acompanhou remotamente o ensino, aquele que não acompanhou, aquele que voltou antes, aquele que voltou depois, né? E hoje, evidentemente, você tem ainda uma ladeira grande para subir, mas você não está no mesmo ponto, né? E entre as lições aprendidas, Haroldo, que você mencionava na pandemia, é que algumas coisas, talvez, das quais a gente já falava antigamente, agora estão aceleradas, como você trabalhar com diferentes estágios de aprendizagem na mesma sala, você fazer agrupamento. Então, os professores estão sabendo, estão aprendendo a fazer isso, né? E aí, hoje, você já resolveu alguns problemas comportamentais, não todos, mas você já avançou nisso e você consegue e sabe mais ou menos, de fato, onde está cada aluno seu, né? A gente se organizou de lá para cá, então, nós temos a gestão para resultados de aprendizagem, temos as ações pedagógicas, né, temos o nosso investimento em infra, temos todas as ações voltadas, vimos reduzindo consistentemente nossa carência de professores na rede, né, trazendo propostas de formação para professores, para liderança, né. Então, assim, a gente tem avançado, tem muita coisa para ajustar também, a gente sabe que tem coisa que já devia estar acertada que a gente não acertou. O momento é agora de acertar, paciência, né, a gente tem que fazer, Pedro, uma espécie de fast track. A gente vai ter que ter, assim, muito menos tempo, né, uma alavanca maior de resultado. Paciência, mas nós vamos fazer. O que não dá é para a gente viver na segunda maior economia do país, né, com a terceira maior população, uma rede que tem todos os recursos que a nossa rede tem, de fato. É claro que tem todas as dificuldades,
né, de um custo fixo muito alto, é difícil abrir espaço para investimento, mas você tem uma rede que tem condições excepcionais, inclusive na questão humana, né, quem visita a rede por aí pelo Brasil sabe, né, e a gente pode falar isso sem nenhuma demagogia, o quanto que nós temos de ativo humano nessa rede, né? Agora, não adianta você ter clima de trabalho, ter gente boa, ter liderança, e o resultado também não vir, né? A boa notícia é que nós estamos aqui para isso, né? Se for para fazer igual, chamem outros, né? Chamem outros. Nós estamos aqui para fazer diferente e vamos fazer diferente, né? Então, que esses exemplos nos inspirem para isso, que a gente vai chegar lá, tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado, Arido, mais uma vez. Obrigado, gente. Obrigado pela atenção. Muito honrado estar com vocês. Que vocês tenham muito sucesso aí. O que precisar da gente, né, Vande? É só chamar lá, se a gente puder contribuir para, além de vir aqui fazer uma fala para vocês, estamos à disposição. Obrigado, hein? Muito sucesso.